Oi, meu nome é Melk e desenhos são uma excelente forma de ensinar, de passar lições e de transmitir valores. E é justamente por isso que eu não gosto de remakes, porque são um desrespeito para os desenhos originais. Mas esse é assunto para outro vídeo. Eu ouvi uma vez de um adulto, não de uma criança, que não dava para existir amizade entre um homem e uma mulher. E eu poderia ser palestrinha aqui e passar horas falando sobre sexismo, heteronormatividade, binaridade e coisas do tipo, mas eu vou preferir usar um desenho para falar sobre relações de gênero. Clarencio, o otimista. O episódio número 2 da primeira temporada de Clarencio é intitulado Um Dia Bem Legal com uma Garota. Nele, a Amy, uma vizinha e colega de classe do Clarencio, chama ele pra andar de bicicleta e eles decidem escalar uma pedra monstro. E aí eles saem pra escalar essa pedra e no caminho, o Belson e outros meninos veem eles dois juntos. E aí o Belson e esses meninos decidem seguir eles. O Clarencio e a Amy chegam até a Pedra Monstro e eles começam a conversar sobre a vida. O Clarencio fala sobre o Xadão, que é o padrasto dele. A Amy fala que ela sempre se muda e que talvez ela não fique pro próximo ano no colégio, na escola, na verdade. E enquanto isso, os outros meninos estão fazendo suposições sobre a Amy, sobre as meninas. Eles são tipo, eu não gosto de meninas. Aí depois, mas as meninas são tão cheirosas, o cabelo delas é tão sedoso. Então, é um desenho infantil, mas isso se reflete na realidade de uma forma que não deveria, né? No desenho, enquanto o Clarencio tá conversando com a Amy de fato, os outros meninos estão fazendo suposições sobre ela, sobre as meninas como um todo. E isso se reflete nesses podcasts aí, nessa machosfera, que é uns caras que tipo assim, tá sempre falando sobre mulher, que mulher gosta disso, que mulher não gosta daquilo, que mulher é como isso, que mulher é como aquilo, mas nunca perguntam pra uma mulher sobre isso, nunca estão conversando com uma mulher. São sempre afirmações e sempre generalizações, muito senso comum sobre as mulheres, que é porque é biológico, cara, mas nunca tem uma mulher falando sobre o assunto. Uma mulher poderia dar uma opinião senso comum? Sim, mas é só eles inflando o próprio ego e falando, é isso mesmo, cara, você é um homem diferente e tal. Fica um passando a mão na cabeça do outro, é isso mesmo, você é muito superior para essas garotas, elas não te merecem, cara, é sempre isso, sabe? Então no desenho a gente vê isso, e isso acontece na vida real, só que de uma forma pior do que no desenho. Porque no decorrer do episódio, o Belson e os outros meninos chegam até a pedra, e aí eles não falam tipo assim, pô, a gente pode subir aí pra brincar todo mundo junto? Eles querem que o Clarence e a Amy desçam da pedra, porque a pedra é deles. E aí começa uma guerra de pinhas, eles começam a jogar pinhas no Clarence e na Amy, e a Amy e o Clarence começam a jogar musgo e outras coisas neles. E aí quando acabam as coisas que a Amy e o Clarence têm pra jogar, o Clarence pega uma garrafa de água e derrama a água no Belson. Só que o Belson acha que é xixi. E aí dá o horário da Amy ir pra casa. A Amy e o Clarence descem da pedra e os meninos ficam tipo assim, a gente ganhou a pedra, só que eles são todos arranhados, todos ralados. E aí a Amy vai pra casa, o Clarence fica no passeio, sentado no passeio, e aí os outros meninos chegam e o Clarence divide o sanduíche com os meninos, porque ele tinha feito um monte de sanduíches. E aí nessa hora os meninos falam, nossa Clarence, você é muito sortudo. E aí o Clarence, eu sou muito sortudo, eu posso comer quantos sanduíches eu quiser. Esse é um ponto fundamental das relações de gênero pra gente entender como isso se organiza. Um dos aspectos que mais me chama a atenção no Clarencio como um personagem é de fato a inocência dele. E nesse episódio isso também fica evidente. A parte que ele acha que ele é sortudo não é porque ele tava com a Amy. Pra ele isso não é especial. A parte que ele acha que ele é sortudo é porque ele pode comer quantos sanduíches ele quiser. Então ele sabe bem as prioridades que ele tem. E ele não vê essa relação com a Amy, esse passar de tempo com a Amy, esse dia legal com a garota como algo especial, porque pra ele é algo comum, é só mais um amigo. Justamente porque ele é inocente. Pros outros meninos é algo especial, é algo diferente, é uma garota, cara. Mas pro Clarencio é só mais um dia comum, entende? É só mais um dia legal. Isso é interessante da gente observar como acontece na vida real. Como nós somos ensinados por concepções sociais dos adultos de que existe coisa de menino e de menina e de que a gente precisa se separar nesses grupos, sabe? Tem o rosa e tem o azul, isso é brincadeira de menino e isso é brincadeira de menina. E é justamente nesse processo do desenvolvimento humano que a gente perde essa inocência de certa forma, que a gente perde também a capacidade de entender como indivíduos em comum, sabe?
vai criando esse grupinho de essa brincadeira de menino, essa brincadeira de menina. Então, vai separando ali. Os meninos brincam juntos, as meninas brincam juntas. Então, é justamente a partir dessas concepções sociais e dessa perda da inocência de as crianças brincarem todas juntas, que vai começando essa organização dessas relações de gênero, dessas divisões de gênero. Isso fica mais evidente no segundo episódio do qual nós vamos tratar. O segundo episódio desse vídeo é o episódio número 23 da primeira temporada, e ele é intitulado Nojento Demais para Aguentar. Nele, o Clarencio, os meninos estão todos reunidos e o Clarencio leva a Chelsea para o clube lá dos meninos que estão todos reunidos. Como eu disse, né, essa separação que acontece pela perda da inocência entre meninos e meninas e tal. E aí pro Clarencio, ele é inocente nesse sentido e pra ele é normal, tipo, a Chelsea tá lá pra brincar, dá pra brincar todo mundo junto. Só que os meninos ficam tipo assim, ah, isso não pode acontecer porque você é uma menina e você não pode brincar com a gente, nós não gostamos de meninas aqui. E aí eles ficam falando, você não vai aguentar as coisas nojentas que a gente faz aqui e tal. E aí os meninos falam, ah, você não vai aguentar ficar aqui, Chelsea, porque nós somos muito nojentos. E eles começam a contar histórias nojentas pra meio que assustar e afastar a Chelsea de lá. Então, nesse episódio, ocorre um choque de cultura. A Chelsea, que é uma garota, é um indivíduo abstrato nessa concepção dos meninos, que acaba sendo um indivíduo abstrato nessa concepção da machosfera também, né? Então, pros meninos, a Chelsea é algo muito diferente e ocorre um choque de cultura, que não ocorre pro Clarencio. Mas aí, no decorrer do episódio, os meninos vão contando histórias nojentas, a Chelsea não fica impressionada. E aí o Sumo começa a contar histórias nojentas. A Chelsea também, e eles começam a competir pra ver quem tem a história mais nojenta. E aí eles terminam se beijando. E todos os meninos ficam com nojo, menos o Clarencio, que fala que a Chelsea e o Sumo vão se casar, porque ele vai morar na garagem deles. Então, além da inocência do Clarencio, que também tá evidente nesse episódio, o segundo ponto interessante nas relações de gênero é a tolerância. O choque de cultura é justamente essa falta de tolerância com algo que é diferente, com algo que é incomum. E aí, conforme isso não acontece pro Clarencio e conforme o decorrer do episódio, mesmo que não fique tão evidente assim, tão explícito, dá pra perceber que os meninos vão meio que aceitando a Chelsea porque ela vai fazendo parte daquele mundo das histórias nojentas que os meninos estão contando. E ela não vê aquilo como algo especial. Então, pro Clarencio existe uma tolerância natural, justamente por conta dessa inocência. Mas para os meninos que meio que perderam essa inocência e criaram essa diferença, essa binaridade entre meninos e meninas, ainda assim eles vão crescendo na tolerância, compreendendo aquilo que eles têm em comum com a Chelsea. O último episódio que nós vamos falar é o episódio número 17, também da primeira temporada. E ele é intitulado Festa do Pijama. Nesse episódio, as meninas colocam um convite para uma festa do pijama numa carteira, e aí o Clarencio troca de carteira e recebe esse convite, que era para outra menina, e aí ele acaba indo nessa festa do pijama, e é uma festa bem das meninas mesmo, tipo, elas estão falando sobre boy bands e sobre filmes de vampiros, esse tipo de coisa, bem estereotipado, né, bem, sabe, e aí o Clarencio se sente meio deslocado. Mais uma vez a gente tem um choque de cultura, porque ele tenta fazer parte do grupo das meninas, ele tenta agir como ele imagina que uma menina agiria, e aí as meninas não se sentem confortáveis com o Clarencio lá, e elas estão falando sobre boy bands, como eu disse, sobre garotos. Ah, será que tal garoto gosta de mim? Será que o Jeff gosta de mim? Aí o Clarencio, Jeff, aquele da cabeça quadrada, o meu amigo Jeff? Elas, esse Jeff. E aí o Clarencio liga pro Jeff, se passando pela Maléfica, que é a menina que gosta do Jeff. E aí depois disso, eles meio que tem essa... Tem a partezinha lá do choque de cultura em que quebra esse choque, né? E tem mais a aceitação, de certa forma. Não é aceitação, acho que é exatamente a tolerância, não lembro o nome. Mas eles passam a conviver juntos e aí as meninas decidem brincar de coisas que elas não brincariam normalmente. E aí todo mundo se junta pra brincar na rua e tal. E aí, depois disso, todo mundo vai parar na casa do Jeff pra Maléfica falar com o Jeff. Mas ela acaba pensando assim, não, vamos ficar brincando aqui, não vou falar com o Jeff não. E aí as meninas vão pra brincar e o Clarencio volta pra os meninos, pro Jeff e pro Sumo. E enquanto tava acontecendo a festa do pijama, o Jeff e o Sumo, eles estavam imaginando o que o Clarencio tava fazendo na festa do pijama. Então eles estavam pensando tipo assim... o Clarencio deve estar dançando música de boy band. Aí eles foram dançar a música de boy band. E eles tipo, nossa, essa música até que é bem legal. E esse é o nosso terceiro e último ponto de destaque, que é a liberdade. Não é tão evidente assim, mas as meninas escolhem não falar com o Jeff, sabe? E continuar brincando.
E muitas vezes você já passou por isso, talvez você já tenha conhecido alguém que passou por isso, de que a pessoa muda completamente quando ela tá no relacionamento. Ela é uma pessoa completamente diferente quando tá solteira e quando tá namorando. Parece que a pessoa esquece da própria identidade pra viver em função de outra pessoa. E isso é parte da ausência de liberdade. E não acontece com as meninas, que decidem não falar com o Jeff e continuar brincando entre elas. Então, esse grupo em comum e essas diferenças que existem, meio que isso também faz parte da liberdade de querer continuar sendo você mesmo, mesmo estando no relacionamento. Isso não significa que a gente não possa evoluir por conta de outra pessoa, por alguém que pode ensinar algo pra gente, mas que a gente não precisa abrir mão daquilo que a gente é e daquilo que faz bem pra gente só por conta de outra pessoa e só por estar em outro relacionamento. E eu não lembro se é a Simone de Beauvoir ou se é o Sartre, mas eu acho que é a Simone de Beauvoir, que ela fala justamente sobre isso que eu falei em relação à liberdade e a liberdade dentro de um relacionamento. Ela vai dizer que dentro de um relacionamento existem duas pessoas diferentes. É como se fosse de fato um choque de cultura, porque são pessoas com cosmovisões diferentes, com criações diferentes, com ideais, com valores diferentes. E não é porque uma pessoa que você está se relacionando romanticamente tem algo em comum com você que ela é igual a você. E é justamente na liberdade que nós somos capazes de entender essa pessoa como diferente. E usando a tolerância é que nós conseguimos existir em um universo diferente junto a essa pessoa, entende? Só que mais além do que isso, e não tanto sobre isso, esse episódio trata mais sobre a liberdade em relação àquilo que faz parte dos meninos e das meninas. Enquanto o Jeff e o Sumo decidem fazer algo que tipicamente as meninas fariam, que é ouvir música de boy band, eles se divertem, eles falam, poxa, essa música até que é legal, é bem bacana a música. E quando as meninas decidem fazer algo que normalmente os meninos fariam, que normalmente você vê o Clarence, o Jeff e o Sumo fazendo nos episódios, e algo que geralmente elas não fazem, elas também falam que elas se divertem muito. Então, é justamente nessa liberdade de fazer coisas que pertencem a outros gêneros que os meninos e as meninas dentro desse episódio se divertem. Nós somos iguais enquanto indivíduos e enquanto pessoas de diferentes gêneros? É evidente que não. Mas essa binaridade entre rosa e azul, entre coisas de meninos e de meninas, acaba por minar essa construção de uma igualdade de gênero. E faz com que a gente revele um lado mais de que os diferentes gêneros são mais preocupados, parecem mais preocupados em se odiar do que em se entender. Entretanto, é somente quando nós somos capazes de entender a variedade e a complexidade das relações humanas, das identidades de gênero que nós construímos, dos nossos comportamentos, daquilo que nós temos como manifestação desses comportamentos e das nossas identidades, das nossas individualidades, seja isso relativo a determinado gênero, como indivíduo, como um todo. É somente quando isso acontece que nós somos capazes de enxergar a interseção que existe em comum entre os gêneros. Porque tem muito mais em comum do que aquilo que a gente tende a crer. Voltando àquilo que eu falei da inocência e das crianças e dessa separação de grupos, quando os adultos eles são capazes de permitir e de dar às crianças liberdade para crescerem nessa interseção de grupos em vez de nessa separação de grupos, é somente quando isso acontece que a gente pode ter uma geração melhor de meninos que compreendem que rosa também é cor de menino e que azul também é cor de menina, e de meninas que entendem que meninos também podem brincar de Barbie, de casinha, de coisas do tipo. É somente quando os adultos conseguem fazer isso nas crianças que as crianças podem crescer com uma concepção de relações de gênero melhor do que a que a gente tem hoje. E eu acho que de certa forma isso está acontecendo. Mas para nós que já somos adultos ou para adolescentes, para pessoas em formação que não tem tanta influência de figuras de autoridade, é fundamental que através da nossa liberdade a gente possa desenvolver a tolerância para compreender essa interseção entre essa binaridade que a gente tanto pensa existir. É somente quando nós usamos a nossa liberdade para desenvolver a tolerância que nós podemos ser seres humanos melhores em relação às relações de gênero. Podemos nos odiar menos e ter comportamentos menos nocivos quando diz respeito àquilo que envolve a nossa identidade como gênero e a identidade das outras pessoas que são de outros gêneros. É somente através dessa liberdade que a gente é capaz de gostar de algo que faz parte dessa ideia, dessa concepção de outro gênero, e que a gente pode gostar de coisas diferentes e que a gente se permite gostar daquilo que a gente gosta, independente de ser de um gênero ou de outro. Eu sei que aqui eu tô tratando dessa binaridade, mas como eu disse, existe uma complexidade de gêneros e de ideias, de comportamentos que a gente manifesta maior do que só meninos e meninas. Mas dentro dessa concepção que faz parte daquilo que a gente cresce aprendendo,
É preciso a gente entender que meninos podem gostar de rosa, que meninos podem gostar de Monster High, podem gostar de Barbie, que meninos podem gostar de outros meninos também. E é preciso a gente entender também que meninas podem gostar de azul, podem gostar de videogame, podem gostar de futebol e também podem gostar de outras meninas. As coisas que nós gostamos fazem mais parte de uma experiência humana do que de uma experiência limitada a uma binaridade, limitada a masculino e feminino. As identidades de gênero existem, as manifestações de gênero existem, isso é evidente. Mas isso não está limitado a rosa e azul, isso não está limitado a essa binaridade que a gente aprende quando a gente é criança e que muitas vezes se reflete em como nós enxergamos o mundo enquanto adultos. O mundo está cercado de experiências das quais nós podemos desfrutar com liberdade, mas com tolerância e com equilíbrio. E se nós nos limitamos a enxergar essas experiências como fazendo parte de determinado gênero ou somente de um gênero, a gente fica limitado nessas experiências. E isso é não só ruim para nós enquanto indivíduos, mas como comunidades, como sociedades. É ruim que você, sendo um homem, você seja julgado por usar rosa, por exemplo, para pegar um exemplo mais caricato, mas é ruim que você seja julgado por fazer alguma coisa, que você tá fazendo alguma coisa e recebe lá ele, ou algo do tipo. E eu sei, faz parte de humor essa construção, mas enfim, o que eu tô dizendo é, essa construção limitada de algo que faz parte de um gênero ou de outro gênero acaba por impedir que a gente possa desfrutar de experiências que estão além dessas ideias binárias de gênero. E isso não fica limitado ao que nós fazemos ou deixamos de fazer enquanto indivíduos, aquilo que nós nos permitimos gostar ou não gostar por ser de um gênero, mas vai além, vai para a forma como nós interagimos, vai justamente para as relações e não só para aquilo que a gente tem como concepção. Vai para o machismo, vai para a violência de gênero, vai para a forma como a gente trata as pessoas de outros gêneros. Então, toda essa construção de criança e tudo isso vai se refletir naquilo que a gente observa como extremamente nocivo em nossa sociedade. Nas minhas relações de gênero eu tenho o que melhorar, e é somente a partir dessa liberdade, a partir dessa tolerância, que eu posso fazer isso. Então, é somente a partir da liberdade e da tolerância que eu posso ser uma pessoa melhor do que aquilo que eu fui, do que aquilo que eu sou quando se trata de relações de gênero. É somente através da liberdade, é somente através da tolerância que eu posso ser uma pessoa melhor para comigo mesmo, naquilo que eu vejo como a minha identidade, como minha concepção de gênero. É somente através da liberdade e da tolerância para tentar trazer de volta essa união que existia antes dessa perda da inocência, que eu posso compreender que tá tudo bem eu usar uma camisa rosa ou fazer alguma coisa tipicamente feminina. Tá tudo bem você gostar de uma bebida completamente colorida ou de você maratonar dorama ou qualquer coisa do tipo, porque isso não está limitado a uma experiência de gênero. Permitir-se desfrutar daquilo que se gosta é mais importante do que ficar limitado a essas experiências de um gênero ou de outro, porque a gente tem mais em comum do que o que nós tendemos a acreditar. Essas representações sociais são caricatas. Então, gostar de uma bebida colorida só porque você gosta, independente de ser uma coisa de menino ou de menina, gostar de um filme de ação, de um dorama, de um livro, de alguma determinada mídia, tudo isso faz mais parte de uma experiência humana do que de uma experiência limitada a essa binaridade que a gente vê como caricata e que a gente tende a acreditar que existe e que nos limita enquanto indivíduos, enquanto seres humanos e enquanto seres dotados de possibilidades, de capacidades para desfrutar nessa vida limitada que a gente tem. É somente quando nós usamos da nossa liberdade, da nossa tolerância e dessa coisinha que a gente tem aqui dentro da cabeça que a gente consegue tentar ser indivíduos melhores naquilo que corresponde à nossa identidade e à nossa identidade de gênero, mas também naquilo que corresponde às nossas relações de gênero. É somente através disso que nós podemos tentar ser pessoas melhores para nós mesmos e para as pessoas que estão ao nosso redor, independente do gênero ao qual elas façam parte. É somente através da liberdade, da tolerância e do pensamento crítico que a gente consegue ser capaz de entender que temos mais em comum para lutarmos juntos do que diferenças para lutarmos uns contra os outros. Essa parte é mais pessoal, então se não quiser ficar, pode deixar o like e ir embora. Esse é um vídeo muito pessoal, porque eu tô falando sobre Clarencio, um desenho que eu gosto muito, porque esse é um assunto pessoal, de certa forma, é uma concepção minha de relações de gênero e sobre esse assunto, mesmo que eu não entenda muito sobre ele, por isso também que eu usei Clarencio para falar sobre isso. E também é um vídeo pessoal porque é, de certa forma, uma forma de eu
pensar sobre quem eu fui e quem eu sou e como eu cometi erros e como as ideias que eu tinha em relação às relações de gênero e a forma como eu me comportava foram mudando e eu fui me tornando uma pessoa melhor, e sobre os arrependimentos que eu tenho em relação àquilo a quem eu era e a quem eu sou hoje. Mas é principalmente uma forma de falar sobre, de certa maneira, homenagear as meninas e as mulheres que fizeram e fazem parte da minha vida. Para as pessoas da minha família, para as minhas primas, para as minhas tias, para minha avó e principalmente para minha mãe. Eu cresci rodeado por mulheres que me ajudaram a ver o mundo de uma forma diferente e me ajudaram a entender que eu faço parte de uma família e de algo maior do que eu, e que eu posso sempre contar com pessoas ao meu redor e que eu preciso fazer parte disso e mostrar que elas podem contar comigo. Me influenciaram a pensar sobre gênero, a pensar sobre a vida, sobre aquilo que eu quero no futuro, a pensar sobre bobagens tipo animes e coisas do tipo. Então, meu muito obrigado para elas. Meu muito obrigado também para as meninas que fizeram parte da minha vida enquanto criança e tal, que a gente brincava junto e que não tiveram tanta influência assim, mas fizeram parte disso. Mas principalmente meu muito obrigado às meninas que fizeram parte da minha vida e que eu lembro o nome, que fizeram muita diferença. Pra Ana Luísa, pra Milady, pra Ana, pra Carol, pra Bia. Meu muito obrigado a vocês. Meu muito obrigado por me tolerarem, mesmo sendo esquisito, mesmo sendo doido e mesmo não sendo exatamente a melhor pessoa que eu poderia ser. E vocês também me ajudaram muito a entender sobre gênero, sobre relações de gênero, mesmo que não falando diretamente sobre, mas principalmente na prática, e a ser uma pessoa melhor. Acho que quase todos os momentos da minha vida eu tive amizades com meninas, e isso me ajudou a compreender mais sobre essas interseções do que sobre essas binaridades, e isso foi muito importante para o meu desenvolvimento, para o meu crescimento e para quem eu sou hoje. Então, muito obrigado por vocês me tolerarem, muito obrigado por fazerem parte da minha rotina, por fazerem parte da minha vida até aqui. E basicamente é isso.